A família Rama tem algo muito curioso que é a marca do demônio. Aparentemente, alguns membros da família já manifestaram formas desse tipo de poder, principalmente o Baki e o pai dele. Pelo que eu pude entender um pouquinho, gente, esse órgão ou músculo da pessoa começa a adquirir uma forma diferente, com a aparência de um capiroto mesmo. E quando esse tipo de situação acontece, o usuário tem os benefícios de acordo com a área que esse poder se manifestou. Depois da luta com o Piccolo, por exemplo, o doutor resolveu fazer uma ressonância no cérebro de Baki, até porque não seria saudável um cara da idade dele viver nesse tipo de estilo de vida. E aí os médicos ficaram realmente espantados com o que viram. O cérebro totalmente remodelado com uma forma muito esquisita. E aparentemente isso parece ter uma influência no intelecto de Baki, parece ter uma influência na motivação dele, na confiança dele, e isso poderia explicar talvez sua genialidade nas lutas, ou sua capacidade de treinar sozinho com alguns oponentes que são imaginários, ou seu poder de intimidação também. Aí você pode se questionar o seguinte: pô, o Yujiro tem a Demon Back. As costas dele fica tipo muito overpower e faz o cara projetar um soco muito forte. Será que realmente é vantajoso o Baki ter um poder no cérebro desse tipo? Só que aí, meu caro, como diria a música do Dragon Ball Z, com a minha mente voa a mil lugares, imaginação me dá força pra voar, talvez esse seja o local mais apelão que o Baki poderia ter esse poder. E aqui a gente vai falar um pouco então por trás da mente de um campeão. E isso acaba me lembrando, pessoal, a minha primeira formação, que é psicologia e psicologia do esporte. Será que é possível a gente mudar a morfologia do nosso cérebro assim, dessa forma? Dessa forma com que a gente viu no anime, na verdade não. Mas se eu te disser que um campeão de verdade, de qualquer esporte, de qualquer modalidade esportiva, eles compartilham de um mindset parecido. E esse estado psicológico muitas vezes supera até mesmo a capacidade técnica. Você quer um exemplo disso? Você já se lembra, por exemplo, de ter jogado um game de luta com um amigo seu e vocês são muito parecidos, têm habilidades parecidas, porém chega uma hora que alguém ganha. Só que de repente vocês começam a se enfrentar novamente e o cara que ganhou começa a ganhar muito mais facilmente. Aí você começa a pensar, poxa, será que eu tô jogando pior ou ele que ficou muito melhor? Você se lembra, por exemplo, de ter visto uma luta na televisão de dois lutadores que eram muito bons e ela termina muito rapidamente? Uma luta que deveria durar rounds e ela termina muito rapidamente? Já assistiu um jogo de futebol que o time começa perdendo e aos poucos ele melhora, vira o jogo e às vezes faz uma goleada no time adversário? Tudo isso, gente, tem muito a ver com psicologia esportiva e muitas vezes, no alto rendimento, aspectos psicológicos é que realmente determinam o campeão. Então aqui a gente vai falar de alguns benefícios que o Baki poderia ter se a gente pensar que ele teria a melhor mente, o melhor cérebro, tudo aquilo relacionado com aspectos psicológicos e cognitivos também, que o ajudariam a performar melhor, que ajudariam a ser ele quem ele realmente é, um grande lutador. O primeiro conceito então que a gente vai falar no Demon Brain é o Flow State e Winning Feeling. O Flow State, pessoal, o estado de fluxo, a experiência de fluxo, consiste em um estado mental, um conceito que foi desenvolvido lá na década de 70 por um psicólogo, professor da Universidade de Chicago, Mihaly. Nossa, esse nome é muito difícil, velho, de pronunciar. Csikszentmihalyi. Calma aí, tá muito foda. Desenvolvido na década de 70 por um psicólogo professor da Universidade de Chicago, Mihaly Csikszentmihalyi. Nesse estado, pessoal, o corpo e a mente fluem em harmonia. Nesse estado, o atleta ele tem seu melhor desempenho físico e mental. A sua mente ela tá tão focada no presente e na atividade que ele está exercendo que nenhum outro tipo de pensamento negativo acaba se manifestando. Não existe aquele pensamento de, putz, será que eu vou tomar um golpe? Será que eu vou errar meu movimento porque é um movimento muito difícil? Será que eu devo me preocupar com as pessoas que estão me vaiando? Não. O atleta aqui ele entra num estado quase hipnótico. Na verdade é um estado hipnótico, focando toda a sua energia inteiramente nessa atividade. Alguns dizem, por exemplo, que se sentem como se estivesse deixando o seu corpo fluir a ponto de se desligar do passado, se desligar do futuro, com a sensação de que ele está se observando em terceira pessoa, como se estivesse num jogo de videogame. Acontece que muitos atletas não conseguem manter esse nível, esse estado por muito tempo. Ou eles começam muito bem, com uma boa energia de ativação e já conseguem ativar esse estágio muito rapidamente, porém eles perdem facilmente e não conseguem manter, ou então pode acontecer do atleta demorar para ativar esse estado, só que quando ele ativa, ele mantém muito bem. Na luta, você pode ver que isso é crucial. Com certeza você lembra de uma luta em que dois lutadores, por exemplo, tinham tudo para levar pelo menos 3 rounds, porque eles tinham competência técnica muito boa, muito apurada, só que chega no primeiro round e inesperadamente o cara perde.
Isso tem a ver com energia de ativação. O atleta na luta já precisa entrar no estado de flow state. E aí a gente pode ver que o Bak, por exemplo, por ter uma mente que o ajuda a ser realmente um campeão, ele atinge esse estado de flow muito rapidamente e parece manter o tempo que for necessário também. E da mesma forma, existe algo que a gente chama de winning feeling, que é a sensação de vitória, que também é compartilhada por vários campeões. Essa é uma sensação muito boa, por sinal, que o atleta sente que ele tem enormes chances de vencer a partida. E cara, a pior coisa para um atleta, na verdade, é ele entrar na luta, entrar no jogo, seja num esporte, seja até num e-sport, pensando em pegar o segundo lugar, pensando em empatar o jogo, pensando fazer durar um pouco mais a partida. É como se ele estivesse entrando como um perdedor. O verdadeiro campeão, ele consegue, na verdade, se manter nesse estado de flow e mesmo com as adversidades, ele não se deixa passar por esses pensamentos, não deixa ter esse tipo de pensamento negativo. E aí que eu diria que este é um grande problema de muitos atletas. Muitos podem se intimidar com fatores externos, muitos podem se intimidar com o público assistindo, com coisas que eventualmente podem acontecer durante uma partida, durante uma luta. Esse fator externo, ele pode ser um gatilho para alguns pensamentos automáticos que vão impedir esse atleta de se concentrar adequadamente, e isso faz toda a diferença. Um exemplo de como alguns eventos externos implicam no estado psicológico é quando você vê um time de futebol, por exemplo, recebendo muitos gols em um curto espaço de tempo. Isso abala o time psicologicamente falando. A dinâmica do time fica abalada. Às vezes, um jogador, que é o jogador que praticamente é o líder, é aquele que representa, não necessariamente é o capitão, mas é um líder ali na equipe, ele fica abalado. Isso passa para os outros membros da equipe também. Quando isso acontece, existe uma grande chance do time que começou muito bem, continuar muito bem e às vezes dar uma goleada nesse time. Memórias do nosso 7-1, na verdade. De outro lado, ainda do psicológico, a gente não pode desconsiderar que todas as dinâmicas emocionais do atleta e pensamentos que influenciam o seu desempenho também são importantes. Por mais incrível que pareça, gente, existem atletas que não têm medo de perder, mas eles têm medo de ganhar. Porque sabe que quando eles ganham, quando eles se tornarem campeões, eles precisam manter isso, eles precisam defender o seu título, eles vão se colocar numa posição que eles vão ter medo dessa posição que eles vão estar. E isso pode ser muito custoso do ponto de vista psicológico. Então, voltando ao anime agora, Bak parece ter adquirido uma resiliência, uma capacidade psicológica muito acima dos outros lutadores. E aí a gente também vem um outro ponto, não só o lado psicológico, mas o lado cognitivo. E falando-se agora nesse aspecto, gente, se o cérebro do Bak realmente tivesse muito desenvolvido, a ponto de todo o metabolismo cerebral dele também estar desenvolvido, com uma alta capacidade de plasticidade sináptica dos neurônios, a gente pode imaginar que o Bak também desenvolveu uma alta capacidade mental, uma melhora na concentração, no tempo de reação, no aprendizado também. Com sua cognição desenvolvida ao máximo, ele seria capaz de prever os ataques dos seus inimigos muito mais facilmente, ele poderia ter uma capacidade de reação muito aguçada. Mas Ivo, é possível a gente melhorar nossa capacidade mental? Você pode estar se perguntando isso agora, porque o Bak, tá bom, ele teve esse cérebro, mas será que a gente pode alterar um pouco isso? E a resposta é sim. Hoje, a psicologia do esporte trabalha muito em cima do coaching e do counseling em alguns atletas, tanto abordando a questão psicológica do atleta, que trabalha medos, trabalha crenças, pensamentos automáticos e disfuncionais do atleta, assim como também o lado cognitivo, ou seja, treinos para melhora da percepção, da reação, do tempo de reação, da capacidade de concentração e da melhora na ativação do estado flow, do estado de fluir. Muitos atletas só conseguem atingir esse estado quando eles estão, por exemplo, passando por algum tipo de situação estressante, quando eles trabalham algo no esporte que a gente chama de agressividade, que não necessariamente significa que o atleta seja agressivo, mas que ele tenha um grau de agressividade. E da mesma forma, alguns atletas eles só conseguem atingir esse estado de flow quando eles conseguem relaxar, quando eles conseguem entrar no estado de relaxamento, um estado mais de meditação, e aí sim eles conseguem se concentrar adequadamente. Eu particularmente, a gente gosto muito dessa área, principalmente na utilização de tecnologias. Hoje a gente tem na psicologia do esporte, por exemplo, algo que se chama neurofeedback e biofeedback. É possível treinar a mente do atleta de acordo com os sinais das ondas cerebrais, por exemplo, que através do eletroencefalograma, que é o neurofeedback. E também sinais de batimento cardíaco, sinais vitais, que são os batimentos e a variabilidade cardíaca. Existem alguns exercícios de relaxamento, exercícios de ativação também, que ajudam o atleta a predominar determinadas ondas cerebrais. Da mesma forma, quando se trabalha a variabilidade cardíaca do atleta, a gente consegue ter esse controle de qual que é a melhor situação
estado mental que ele pode se encontrar para conseguir ativar o estado de flow ou o mindset que ele consegue performar melhor durante a partida. Existem muitos trabalhos legais também que são feitos com realidade virtual, com o Oculus Quest, por exemplo, que eles fazem no sentido de trabalhar os medos do atleta, de fazer mimetizações ou simulações de situações específicas, inclusive para manutenção de capacidade técnica em atletas que passam por cirurgias, por algum tipo de intervenção. E lembrando que o Bach, na verdade, ele faz isso naturalmente. Ele imagina os adversários na sua frente e esse treino de antecipação, esse treino é muito válido, ele realmente existe, ele é algo que é abordado na psicologia esportiva. Então, até nisso, o Bach teria uma determinada vantagem. Recentemente, a gente publicou um artigo de Slimani e colaboradores no nosso Instagram. A gente fez uma análise desse artigo e ele exatamente diz os efeitos do treinamento mental sobre os ganhos de força e mostrou que alguns praticantes, eles fizeram alguns exercícios mentais como técnicas de antecipação e de imaginação antes de realizar alguma atividade. Esses atletas tiveram melhores ganhos em força em relação ao grupo controle. E sobre nutrição, pessoal, você pode estar se perguntando, ué, mas o que a nutrição também pode ajudar no que diz respeito à capacidade mental? E pessoal, a gente tem um vídeo aqui, na verdade, sobre Death Note, em que a gente fala muito sobre metabolismo cerebral, sobre nutrientes indispensáveis para subter um ótimo desempenho mental. Então, se você se interessa por esse assunto, se você quer saber um pouquinho mais sobre alimentação e desempenho acadêmico, inclusive, eu recomendo assistir esse vídeo nosso. E é isso, pessoal. Obrigado por cada um que tem acompanhado o nosso canal, feito parte desse time, fortalecido o nosso trabalho. E, meu caro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, garanta sua inscrição também. Você não faz ideia de como isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então, muito obrigado por cada um que tem assistido. Um grande abraço a todos, te vejo por aí e até a próxima.